Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com falhas de mercado dentro da nossa unidade didática, noções de economia aplicadas ao setor público. Vamos lá. No âmbito econômico, na economia, a gente tem duas variáveis importantíssimas, oferta e demanda. Algumas linhas de pensamento econômicas entendem que a relação entre oferta e demanda, sendo aplicada corretamente, ela vai ser eficiente em termos de alocação de recursos. Ou seja, se você tem muita oferta, o preço vai cair. Se você tem uma demanda elevada, o preço pode aumentar. Então, essa relação entre oferta e demanda seria suficiente para alocar os recursos com eficiência, inclusive definir níveis de produção, custo e por aí vai. Só que existe algo chamado falha de mercado, e eu já coloquei aqui o conceito. O que é a falha de mercado? Ela ocorre quando a relação de oferta e demanda não aloca os recursos com eficiência, ou seja, alguma coisa ou alguma característica do bem vai impedir que isso aqui funcione corretamente. Que situações são essas? Aí você tem aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falhas de mercado. Essas falhas de mercado eu tirei da onde? Eu tirei usando como referência o livro do James Giacomoni e usando como referência o livro do Fernando Rezende, Finanças Públicas. E vamos começar com a primeira, bens públicos. Por que os bens públicos são considerados falhas de mercado, tendo como parte isso aqui, oferta e demanda? Porque os bens públicos, eles são não rivais, e não excludentes. Vamos começar pelo excludente. Se você quiser ter acesso a um objeto e você tem que pagar, e se você não pagar, você não vai ter acesso, você está excluindo esse objeto. Então isso aí vale para um par de sapatos, uma mochila. Essa mochila, para você ter acesso, você tem que pagar. Se você não pagou, você está excluído. E aí você não consegue aplicar a relação de oferta e demanda, porque é não excludente. Nesse caso é excludente, mas um bem público ele é não excludente, só para deixar claro. Os bens públicos são não rivais. O que seria um bem rival? Se eu estou usando um par de sapatos, esse par de sapato não pode ser usado por outra pessoa. Então, um par de sapato é um bem privado, porque ele é rival e é excludente. E os bens públicos são não rivais e não excludentes. Vamos dar um exemplo de um bem público. Uma ponte que não tem pedágio e que os carros que estão ali conseguem trafegar normalmente. Então, uma ponte que não tem pedágio e que o fluxo está normal é considerado um bem público puro. Se enquadra como falha de mercado. Por outro lado, a gente tem outros tipos de bens públicos, como o sistema de justiça, segurança nacional, que são bens públicos mais intangíveis. Também não consegue se aplicar, ou seja, eles são não rivais e são não excludentes. Você não consegue aplicar a rivalidade e o princípio da rivalidade e o princípio da excludência aqui, que são características de bens privados. Vamos falar agora sobre externalidades. Externalidades, você pode ter as externalidades positivas e negativas. Positivas e negativas. As externalidades positivas são aquelas externalidades que possuem benefícios sociais ou ambientais, além do benefício econômico, além do valor econômico. Ou seja, vai ter alguma característica que vai gerar um efeito positivo. Vou dar um exemplo. Gastos em educação. Você tem um custo com a educação, mas a educação ela gera uma série de externalidades positivas. Redução da violência, por exemplo. Então, é algo que você não consegue precificar, mas que gera externalidades positivas. Por outro lado, você tem as externalidades negativas, ou seja, a indústria do cigarro. A indústria do cigarro produz cigarro, as pessoas que fumam, em tese, vão ter maior chance de ter algum problema respiratório ao longo da sua vida. Então, é um tipo de produto que gera uma externalidade positiva. E você não consegue incorporar no custo do cigarro todos os prejuízos que isso vai trazer para aquelas pessoas que fizerem uso daquele produto. Você pode até introduzir o que é chamado de imposto pigoviano. Aqui você pode ter impostos pigovianos, que seriam impostos
que seriam impostos que serão impostos para compensar o efeito negativo das externalidades negativas. Poder de mercado. O que se deseja como falha de mercado qual é a falha de mercado? O mercado concentrado. Então, o que é que a gente considera como mercado concentrado? O monopólio ou o oligopólio. Então, a ideia aqui é combate aos monopólios e oligopólios. Monopólios naturais, mas tem monopólios que eles são necessários. Vou dar um exemplo. O sistema de abastecimento de água, o sistema de abastecimento de energia elétrica. Existem países que têm até modelos que você consegue contratar empresas de energia elétrica diferentes. Mas isso não é tão simples assim, não é tão trivial assim. Então, os monopólios naturais, eles justificam para aqueles produtos que, se você tiver competição, vai ficar mais caro para o consumidor. Essa é a ideia. Então, se justifica quando a entrada de novo fornecedor torna mais caro o serviço ou produto. Assimetria de informações. Assimetria de informações é quando, na relação entre fornecedor e cliente, existe algum tipo de erro, existe algum tipo de falta de informação. Esse erro ele pode ser antes ou depois da transação. Então a gente tem a seleção adversa, que é um problema de assimetria de informações antes da transação, e a gente tem um risco moral, que é um problema de assimetria de informações após a transação. Antes da transação, vou colocar aqui, seleção adversa, e risco moral. Na seleção adversa, é antes. É o caso, por exemplo, de um plano de saúde. Você preenche o questionário e você não preenche o questionário corretamente. E não tem como a empresa checar se aquilo é verdade. Ou seja, você selecionar alguém na amostra que você não gostaria de selecionar se você tivesse todas as informações. E o risco moral é o seguinte, é o caso do seguro de carro. Você assina um seguro de carro, contrata o seguro de carro, você tinha um comportamento conservador, não deixava o seu carro em qualquer lugar, e após o seguro, você começa a ter uma conduta diferente da que você tinha antes. Ou seja, você não mentiu para a empresa, você falou toda a verdade, mas você mudou o seu comportamento. E a empresa de seguro não tem como checar se você mudou de comportamento. Então, isso aqui são dois fenômenos que estão relacionados à assimetria de informações. Mercados incompletos. Eles vão acontecer quando você tiver, por exemplo, regiões inóspitas que você deve povoar, que você deve dar infraestrutura, você precisa dar subsídios para que a indústria, digamos assim, penetre naquele local. Então, justifica-se em locais com deficiência econômica. Então, por exemplo, nesse caso aqui você vai ter o quê? Você vai ter, por exemplo, subsídios. Você dá um subsídio para uma empresa para ela se instalar em determinada região. Desemprego e inflação. O desemprego e inflação, eles também são situações que muitas vezes a relação entre oferta e demanda não vão conseguir resolver por si só. Ficamos por aqui, até a próxima chamada.